continuando, Senhor, na Tua presença. Te agradeço, Senhor, por esse momento que nós podemos estar juntos com nossos irmãos para aprender um pouco da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse momento que é tão precioso. Nós temos sede da Tua palavra, muitas vezes lemos, mas não entendemos. Mas quando Tu usas, Senhor, um servo para falar, dali saem palavras que vêm de encontro com nossos corações e nós entendemos. E é isso que eu te peço essa noite, Senhor. Que Tu uses, Senhor, o Marcelo, que nós possamos, Senhor, compreender, Senhor, a Tua palavra. Pai querido, abençoe a nossa igreja, cada família, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, pelos idosos da nossa igreja. Tu sabe a necessidade de cada um deles. Também te peço pelos enfermos, Senhor. Tu sabes, Tu é conhecedor de todas as coisas. Tu sabes aquilo que está precisando. E que Tu, Senhor, possa ir de encontro com a necessidade de cada um. Abençoe, Senhor, aquelas pessoas também que estão hospitalizadas, Senhor, que estão também com um caso grave, mas tudo é do Teu querer santo. Nós confiamos em Ti, nós entregamos a nossa vida em Ti. Te peço, Senhor, que Tu estejas, Senhor, desde já. Os médicos falam que, da parte deles, eles não podem fazer nada. Mas Tu és o médico dos médicos e nós cremos que Tu podes sim. E se for da Tua santíssima vontade, ó Pai, que Tu visites, Senhor, o leito, Senhor, daqueles que estão precisando. Te peço pela família do Carlinhos Leandro, Senhor, seu filho está entubado, os médicos já também, Senhor, falam que eles não podem fazer mais nada. Mas nós Te conhecemos e nós queremos em Ti que Tu podes. Consola, Senhor, aquela família, dê força, Senhor. Não sabemos o propósito que Tu tens para a nossa vida. Pai querido, sê conosco. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Em pensamento, no falar, no julgar, Senhor, que Tu venha nos perdoar. Eu Te agradeço muito por este momento. Fique com cada um de nós aqui e que nós possamos sair diferente do que nós entramos aqui. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Boa noite, irmãos. E minha mãe pediu para eu mandar uma foto, então eu pensei em tirar uma foto aqui com vocês, tudo bem? Só para registrar aqui na gravação, mãe, olha o transtorno que você fez, viu?
Muito obrigado, irmãos. Muito bem. Então, nós vamos dar sequência aqui no nosso estudo. E nós vamos dar sequência com o povo de Israel lá no deserto, né? Eu só queria trazer uma observação aqui para vocês, como igreja. A gente percebe, às vezes, nessa igreja, que tem muita gente com muita sabedoria, que é algo que Deus dá, né? Deus dá dons. Mas, às vezes, nós não temos coragem de falar em público, porque nós pensamos, poxa, eu não falo bonito. Eu estou aqui. Só lembrando que Deus falou para Moisés. Moisés falou, eu sou pesado de língua. E no momento que ele repetiu isso, Deus ficou bravo com ele e falou, Moisés, quem é que criou a boca? Não é? Quem criou o cego? Quem criou os olhos? Então, quem é que criou a boca do homem? A gente lembra lá em Lucas 12:11, Jesus vai falar para os discípulos, quando vocês forem trazidos perante as sinagogas, as autoridades e os governadores, não preocupem com a sua defesa, né? O que você vai falar? Por quê? Ele falou, o Espírito Santo vai te ensinar naquele momento o que você deveria falar. Então, nós que temos o Espírito de Deus, às vezes Deus nos chama, né, para falar. E é o Espírito de Deus que fala por você, né? Uma pessoa que fala bonita, às vezes é melhor não falar, né? Quando a gente fala por meio do Espírito Santo, Deus nos usa. A coisa mais refrescante é ouvir uma pessoa que fala do coração deles e da vida. A gente sabe que vive aquilo. Então, tenham coragem quando Deus te chama. Eu quero... Todo mundo trouxe a folhinha, né? Perdoe. Nós estamos na parte 2, se você está acompanhando a folhinha, e o povo de Israel, eles, no capítulo 13 de Números, eles tinham acabado de rebelar contra Moisés e Arão, porque eles não queriam entrar na terra. Moisés separou um número de líderes para espionar a terra. Eu vou só revisar com vocês, valendo balinha. Quantos espiões foram separados para espionar a terra de Canaã quando eles foram entrar da primeira vez? Números 13. 10? Não foi 10. Não foi 10. 7? Também não foi. Não, a gente tem uns números aí padrão na Bíblia, né? 1, 3, 7, vocês estão jogando esses números. 10 mandamentos. 7 é o número perfeito, né? Quantas tribos tem? 11. 12. Parabéns. Por que 12? Por que 12? Dos filhos não foram que saíram as tribos. Ok. Dos filhos de Jacó. Não, vamos lá. Vamos pensar. Vamos pensar. Quantas tribos tinha? 12 tribos. Ok? Quando Deus separa a terra, Ele vai separar 12 tribos de Israel. Só que o que ele faz? Levi não vai ganhar a terra. Levi, ele cuida do templo, né? Tabernáculo. Então, ele vai separar os 2 filhos de José. Ok? Efraim e Manassés. Então, sempre vai manter o número 12. Quando Moisés separa os espiões, ele vai separar as 12 cabeças de cada tribo. Eu acho que é mais ou menos assim. Logística, né? Todo mundo vai ver, todo mundo vai fazer, a gente vai fazer isso junto, né?
Não é só alguém que vai lá e voltar e passar o relato. Não, cada um de cada tribo vai vir, cada autoridade de cada tribo, porque eles vão fazer isso junto. É Israel que vai tomar a terra, né? E é isso. Foram 12 espiões. Ok. É só adivinhar os números, né? Quais são os números-chave? 3, 7, 10, 12, aí, 40. Segunda pergunta. Alguns desses espiões voltaram com um relato negativo. Quantos voltaram com um relato negativo e falaram para o povo de Israel: a gente não vai conseguir tomar essa terra? Quantos dos 12? Parabéns. 10. 10 dos 12 espiões falaram: não dá. Ok, então 12. Aqui é a pergunta de matemática. 12 menos 10 dá? 2, ok. Então 2, a gente conclui que deram um relato positivo, né? Pergunta número 3. Qual é o nome dos 2 espiões que deram um relato positivo? Não um relato positivo, mas eles falaram: não, vamos subir. Deus está conosco. A gente consegue. Eu vou querer metade da bala. Vou falar muito, o outro fala o outro. Ok. Então você ganha metade da bala. Caleb e Josué. Ok. Você vai rachar com os linha bala. O papel. Vai dar o papel. Ok. Parabéns. Posso fazer uma pergunta, já que falou em Caleb? Vamos fazer aqui. Midian, né? É casada com Caleb ou não? Ok. A pergunta é se Miriam, irmã de Moisés, era casada com Caleb. Eu vou te falar que eu não lembro o nome e se a Bíblia fala o nome da esposa do Caleb. Mas no meu entendimento, Caleb era muito mais novo que ela. Ela era mais velha que Moisés. Dona Miriam, você lembra? Eu não lembro dele ter casado. Não. Eu fui ler o texto que você falou. Azuba, pela internet. Zupa. Azuba, ok. É, Azuba foi mulher de Caleb, é isso? isso. Miriam, você lembra que Miriam era mais velha que Moisés, né? Então Moisés, ele tinha 80 anos, mais ou menos, né? Quando ele chegou lá, talvez no Egito. A nossa impressão é que Josué era bem mais jovem, porque fala que Josué era o auxiliador de Moisés desde jovem, ok? Então esses líderes nos parecem mais jovens. Sabe, vai ajudar um pouco, alguma coisa? Você mesmo pode falar. Não. É que o Josué faz parte do grupo que sai do deserto, naquela faixa de idade que Deus falou, que aqueles iriam entrar para a terra e os outros iriam ficar. Então Josué faz parte desse grupo. Isso. Aqui está um argumento. Deus falou para o povo de Israel: nenhum desses que me provaram, me testaram 10 vezes, recusaram de entrar, né? Eles aderiram à objeção desses 10, nenhum desses vão entrar na terra. Ele jurou, exceto Caleb e Josué. Então, esses líderes e a geração deles iam morrer no deserto, mas Josué e Caleb iriam entrar e Josué seria o líder que ia levar o povo, né, para dentro. Então, dá uma perspectiva um pouco da idade, ok? Mas eu teria que fazer uma pesquisa mais a fundo. Moisés já tinha 40 anos, né? Quando Deus falou com Moisés para libertar o povo, Moisés já tinha 40 anos. Ok. Quantos anos Moisés tinha quando ele fugiu para o deserto? Alguém sabe? 40. Quantos anos ele tinha quando Deus chamou ele na sarça ardente? 80. Quantos anos ele tinha quando chegaram lá no Rio Jordão? Ele não pôde atravessar, ele morreu no monte, né, no outro lado do Jordão. Quantos anos ele tinha? Alguém lembra? Deve ser 120. É isso. Eu tinha mais uma pergunta para leiloar a bala. Qual que era? Ah, sim.
Ok, importante. É um desses números chaves, ok? Quantos anos Deus condenou o povo de Israel a caminhar pelo deserto porque eles recusaram a confiar nele e entrar na terra? Quantos anos eles tiveram que perambular no deserto? Foi todo mundo agora. Quem falou primeiro? Eu ouvi aqui. É seu. Pode pegar. Ok, muito bem. Parabéns. O PowerPoint está funcionando? Se não tiver, não tem problema. Ok, sem problema. Vamos pela nossa folha aqui. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias para Números, capítulo 20. Eu não vou perguntar quem fez a tarefa, porque eu sempre fico triste com a resposta. Mas vocês tinham uma tarefa, né? Vocês tinham que ler Números, capítulo 20. Eu li, mas esqueci a Bíblia, meu óculos. Não tem problema. Isso, eu falei que se vocês estivessem dispostos e tempo para ler também Êxodo, capítulo 17, para fazer um estudo comparativo lá, né? Números, capítulo 20, versículo 1 e 2. Os versículos não vai dar para jogar, né, no telão? Não. Se não dá, não tem problema. Vamos abrir, então, nossas Bíblias para Números 20. Eu queria ler com vocês dos versículos 1 ao versículo 5. Versículo 1 ao 5. Alguém poderia ler para mim, por favor? Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz e ali morreu. Miriam e ali foi É esse? É 21. Isso. Agora, versículo 2, 3, 4. Isso. Uhum. As águas de Meribá. Não havia então água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés, eles disseram: antes tivéssemos então perecido quando expiravam nossos irmãos parte perante o Senhor. Então, porque trouxestes a coligação do Senhor e a esse deserto para morrermos aqui, nós e nossos animais, porque fizesse subir do Egito para nos trazer em mau lugar, neste lugar, eu não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de águas para beber. Pronto. Então, isso aqui a gente chama da problemática da história, né? Então, o povo de Israel, eles vão descer de novo, eles vão voltar para o deserto. Você lembra que eles subiram em direção a Canaã? Puxa aí o mapinha na mente de vocês. Eles vão voltar em direção de onde eles vieram. E eles voltam para o deserto de Sim, ou de Zim, e lá eles deparam com um problema enquanto eles caminham pelo deserto. Qual era o problema? Sede. Sede não é o problema. Falta de água. Quando a gente tem sede e tem água, não é um problema. Quando a gente tem sede e não tem água, é o problema. Versículo 2. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. O problema, na verdade, não é nem a sede nem a ausência de água. O problema foi a solução. Qual foi a solução do povo? Eles foram contra os dois. Por que tiraram eles de um lugar
levaram para o deserto, sabendo que ali não ia ter nada para eles. Pronto. Solução: não tem água, vamos ir contra os líderes. Eles são os culpados, né? Agora você tem que pensar tudo que o povo de Israel passou e viu. O que faltou neles? O que eles deveriam ter feito? Eles tinham que ter clamado a Deus, na verdade. Deus, você nos tirou, você fez aquilo, você fez isso, você fez milagres. Nos dê água, nos dê água. Às vezes eu me deparo nessa situação. A gente canta muitos hinos, né? Que parece exaltar a nossa fé, né? Por exemplo, Castelo Forte é o nosso Deus, o hino do Martim Lutero. A gente canta aqui, né? Escudo e boa espada, com o seu poder defende o seu. Deus é poderoso para mim. Mas na hora do problema, comprar a peça do carro, oh meu Deus, como é que eu vou conseguir esse dinheiro? Como é que eu vou comprar? Né? Mas na igreja a gente está cantando Castelo Forte. Então, o povo de Israel, o problema não era sede, não era ausência de água, era o foco, ok? Eu quero trazer uma mensagem para vocês. Então, nós vamos ver a história da pedra, ok? Que Deus vai providenciar água. Após isso, a gente vai ver os símbolos, onde a gente encontra Cristo. E eu quero falar um pouquinho, eu vou tentar fazer sem o visual, ok? Eu vou falar um pouco sobre as nossas necessidades e o que é que eu entendo que Deus estava fazendo com o povo e o que eu entendo que Deus faz com a gente nessa nossa caminhada aqui na terra. Então, o povo não tinha água para beber. Deus mandou Moisés falar com a rocha. Vamos ler os versículos 6 até o versículo 8. Alguém lê para mim versículos 6 e 8 do capítulo 20, por favor? Então Moisés e Arão foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então, Moisés e Arão, eles vão pedir socorro para Deus, né? Eles vão para a presença de Deus, eles se prostram perante Deus e Deus dá uma solução para eles. Ele fala bem claramente. O que ele fala? Ele dá 2 imperativos que eu entendo aqui. Quais são? No versículo 8 ele falou? Antes disso. Ok. Eles vão pegar a vara. Que vara é essa? É um cajado que está perante a presença do Senhor. Essa vara é de Moisés ou de Arão? Alguém sabe? É de Moisés. Tem teólogos que dizem que é de Moisés. Eu suspeito que é de Arão. Eu suspeito. Eu suspeito que é de Arão porque tem uma diferença da vara de Moisés e a vara de Arão. A vara de Moisés é a vara que Deus falou, joga no chão, vira uma cobra, né? Você vai usar esses sinais, inclusive os outros 2 sinais, da lepra e da água que vira em sangue, perante os líderes do povo de Israel, e eles vão acreditar em você. A vara de Arão, quando eles estão perante Faraó, vocês podem ver que é a vara de Arão que vai se transformar em na verdade é um dragão, ok? Não é uma cobra. Depois a gente vê isso, isso é bem interessante. A vara de Arão é a mesma vara no capítulo 17. Se vocês voltarem no capítulo 17, o povo vai rebelar contra as autoridades novamente, e Deus vai falar, tá bom, então traz os líderes das tribos, cada um com o cajado da tribo, o cajado de cada filho de Judá, escreve os nomes e coloque na presença do Senhor. E a vara de Arão tinha o nome de Levi,
ela é da tribo de Levi, ela também foi para a presença de Deus. Alguém lembra dessa história? O que aconteceu? A vara de Arão floresceu, mas não somente floresceu, deu fruto. E os outros? Nada. E aí o povo falou, ai de nós vamos morrer. Acho que eles entenderam assim, pronto. Isso que Deus está falando, nós estamos mortos, né? Mas Deus não fez isso. Mas daí Deus vai dar um imperativo, no versículo 10 do capítulo 17. Coloque a vara de Arão de volta na presença de Deus, como um testemunho. Então essa vara de Arão, ela fica perante a presença de Deus. Tem uma discussão, porque Hebreus 9 vai falar que ela fica dentro da arca, ok? Tem uma discussão se ela fica perante a arca ou dentro da arca. Tem um teólogo que acha que ela ficava dentro da arca quando eles moviam e na frente da arca quando estava parado. Não sei. Mas Deus pede para Moisés pegar a vara, Moisés e Arão pegar a vara que está na presença dele. É por isso que eu suspeito que a vara é de Arão. Pega a tua vara. Uhum. Olha aí no versículo Isso. 8. Pegue o seu bordão, não o bordão de Arão. Uhum. Isso aqui é versículo 8, né? Se eu me engano, no hebraico é o varão. Ou a vara, desculpa. A gente pode dar uma olhadinha aqui no hebraico, né? Se eu não me engano, no hebraico é a vara. Você e Arão, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vocês falaram, Moisés postou as varas perante o Senhor. Uhum. Vamos lá, versículo 20, capítulo 20, versículo 8. Então, o 7 diz, fala no final, disse o Senhor a Moisés, pegue o seu bordão. Você está no versículo? No final do 7 e 8. Isso, ok? No hebraico, ele não fala seu, ele fala o. Ele tem um artigo ha, ok? Ha-mater. Mater é vara, o cajado, né? E ha é o artigo definido, a vara. Então, não tem, quando tem o possessivo, ele fica com possessivo. Dá para ver a consoante do possessivo no final da palavra, né? Então, nesse caso, não é definido, ok? Não é definido. Se tem a sua vara, é porque o tradutor, né, colocou um pouquinho da interpretação dele. Mas tem teólogos que acham que é de Moisés, sim, ok? Tem teólogos que acham. Eu suspeito que é de Arão. O versículo 9 é a mesma coisa, ok? A vara. Versículo 9 até o versículo 10. Alguém lê para mim, por favor? Então Moisés retirou todas as varas da presença do Senhor e as levou a todos os israelitas. Você está no capítulo 17, né? 17. Vamos voltar para o capítulo 20? Vamos voltar para o capítulo 20? Eu estava dando só um argumento para apoiar a minha opinião aqui. 29. Capítulo 20. Mas aqui tem também um pouco sobre isso. A vara Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor e com este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha. E Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jogou água e a comunidade e os rebanhos beberam. Ok. Então, mais uma vez, no versículo 9 vai ter a vara, ok? Com o artigo definido na frente. E aí ele coloca uma frase descritiva, que estava na presença, que a gente entende que estava no Santo dos Santos, ok? Se essa frase descritiva aponta isso, essa vara é a vara de Arão, ok? Então eles foram lá, sim, Cecília. O versículo 10 diz isso aí, no capítulo 17, não diz? Então disse o Senhor a Moisés: toma, pois, o bordão
de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes, e assim farás acabar as suas murmurações contra mim, porque não, para que não morra. Isso. Então, quando houve essa rebelião no capítulo 17, ok? Não vamos confundir as histórias aqui. Quando houve a rebelião contra a liderança de Israel, para Deus falar quem eu escolhi foi Arão, né? Ele é meu escolhido. Vocês não vão ser sacerdotes. Ele é o sacerdote, meu sacerdote escolhido. Então, ele deu um sinal, né? Ele fez a vara de Arão brotar. E essa vara, no capítulo 17, Deus falou, coloque perante a arca, na frente da arca. Quando fala pnei, a gente entende que está na frente, não dentro nem em cima, né? Então, essa vara ficaria no Santo dos Santos. 3 coisas no Santo dos Santos, né? Além da Arca da Aliança, tinha a lei de Moisés, tinha as 2 tábuas da lei. Você lembra que o contrato era bilateral, né? Segunda coisa que ficava na presença, alguém lembra? Uma bacia cheia de maná. Não era? Outro testemunho, que Deus cuidou do seu povo. Ele deu para comer. E a terceira coisa que ficava dentro do Santo dos Santos é a vara de Arão, que floresceu. Ok? Se você ler Hebreus 9, ele vai repetir isso de novo. São esses 3 elementos. Então, quando fala assim, pegue a vara que está na presença, dá a entender isso. Ok? É o que dá a entender. Mas não quer dizer que Marcelo aqui está correto. Geralmente a dona Miriam está correta. Fala aqui. Geralmente, quando eu tenho argumentos teológicos com a dona Miriam, ela geralmente ganha. No versículo 9, diz que Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Seguiram o que Deus pediu para eles, né? Reúnam o povo na frente da rocha. E Moisés lhe disse: ouve agora, rebeldes. Porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Olha o pronome que ele usa. Porventura faremos. Está se referindo a quem? Será se eu e Arão devia dar água para vocês? Isso aqui é uma questão aqui que os teólogos levantam. Eles estavam tão alterados que eles esqueceram de apontar para o provedor. Na verdade, não era ele e Arão, né? Era Deus. E diz no versículo 11 que Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas. E bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés... vamos só parar aqui. Ok. Moisés, ele seguiu o mandamento de Deus. Ele reuniu o povo, pegou o bordão, né, a vara, ele foi para a rocha, ele gritou com o povo, e o que ele fez? O que o versículo diz? Ele bateu na rocha. O que Deus pediu para ele fazer? Falar com a rocha. Tem um problema aí? Tem um problema. A minha pergunta é, Deus vai dar água para o povo ou não? Deu? Jorrou bastante. Quanta água jorrou? Eu não sei se vocês já viram arte ou pinturas, né, desse evento. Geralmente eles colocam um córregozinho saindo de uma pedra. A gente não está com a imagem aqui. Está na folha. Sim, ó, vamos observar a folha. Ok, aqui não dá para os animais. Eu acho que dá para encher um copo a cada 10 minutos, talvez. Vamos só fazer uma leitura comparativa aqui. Salmos 105, 41. Salmos 105, me perdoe. 41. O que diz lá? Salmos 105. Tendei a rocha e dela brotaram árvores, e correram qual corrente dentro do deserto.
Então você tem que imaginar que brotou um rio nesse deserto, né? Agora volta um pouquinho no mesmo livro de Salmos 78, Salmos 78, versículo 15 e o 16 também. Lê o versículo 15 e 16 do capítulo 78 de Salmos. Tendeu as penhas do deserto, deu-lhes beber com grande serviço. Fez sair fontes da rocha e fez correr água como rios. Então, brotaram rios, ok? Você tem que imaginar que Deus fez uma mudança geológica nesse local, ok? Isaías, vamos ficar em Salmos. Salmos 114 também tem um versículo. Salmos 114, versículo 8. Salmos 114. O qual converteu a rocha em um só de água, deu seixo e manancial. E, ultimamente, Isaías também faz menção desse evento no capítulo 48, versículo 21. Isaías 48, versículo 21. Não padeceram sede quando eles os levavam pelos desertos, fez-lhes correr a água da rocha, fendeu a pedra e as águas correram. Ok. Então, a gente tende a entender por esses versículos duas coisas. Uma delas é que brotaram rios, ok? Então, se a gente pudesse modificar essa pintura, capricharia um pouco mais na água, né? Segunda coisa, vocês perceberam alguma coisa que não relatou na história, lá em Números, ou em Êxodo 17? O que aconteceu com a rocha antes de sair rios? Não perceberam? Salmos 78 cita Isaías, 48 citou. O que aconteceu com a rocha? Antes de sair água? Fendeu. Ela quebrou. O que a gente entende é que ela talvez rachou no meio. Ok? Isso é importante para a gente considerar uma coisa aqui. Quando é que essa pedra foi fendida? A gente entende, eu entendo, né? Vou jogar um outro argumento aqui. Que em Êxodos, capítulo 17, quando o povo de Israel está no deserto de Refidim, na região de Sim, na mesma região, ok? Deus fala para Moisés ir à rocha e bater na rocha. E saiu água. E nessa segunda vez, em Números capítulo 20, ele falou, fala com a rocha. Ok? Me parece que a rocha foi fendida da primeira vez. Da segunda vez, era para falar com a rocha. Ok? Subentende-se que é a mesma rocha que a gente está falando aqui. Alguém tem alguma dúvida ou observação? Eu trouxe essa reflexão para vocês, para a gente discutir um pouco o pecado de Moisés, ok? Então, Moisés, ele vai com Arão perante o povo, na frente da rocha, ele pega o cajado, ele bate na rocha, não uma, mas 2 vezes. E Deus responde, ok? Moisés desobedeceu, mas Deus responde, ele dá água para o povo, ele cria os rios, né? No final do capítulo, no versículo 12 e 13 de Números, Deus dá uma sentença, ele condena esses 2 líderes por não terem obedecido o mandamento de Deus. Alguém lê para mim os versículos 12 e 13, por favor? Números 20. 12 e 13. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que dou a vocês. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas
discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Então Deus passou uma sentença a Moisés e foi uma sentença dura. Ele estragou um símbolo, né? Tinha um símbolo aqui que Deus estava colocando perante os olhos do povo de Israel. E qual era a condenação para Moisés e Arão? Qual era a condenação? Versículo 12. Não credes em mim. Não entrará na terra. Eles não conduzirão Não essa congregação até a Cristo. Você não vai entrar na terra que eu prometi. Difícil, né? Deus preparou Moisés. Deus usou Moisés para tirar o povo. Falou: Moisés, vou levar vocês para a terra prometida. E depois de tudo isso, pior, vocês vão ficar 40 anos no deserto e quando você chegar, não vai entrar. Desculpa. É igual pirulito, né? Como é que eles falam? Puxar o pirulito da boca da criança. Abre a boquinha, mas não pode entrar. Arão ele vai acabar falecendo no Monte Hor, no caminho ao lado dos Edomitas, do reino dos Edomitas, né? Antes de chegar lá no Mar Morto, e Moisés vai poder avistar a terra de longe, mas ele não vai poder entrar. Eu tenho para mim que é naquele monte que ele escreveu os Salmos 90. Eu queria fazer uma reflexão aqui. Deus, ele falou com o povo, ok? O povo teve sede, o povo reclamou, Moisés e Arão foram perante a presença de Deus, pedir ajuda, Deus responde. Uma observação que a gente faz aqui é que Deus, em todas essas histórias, ele comunica com o povo, ele responde o povo. Segunda observação, Moisés era um homem, né? Ele era o homem que Deus chamava o homem mais humilde na terra. Era ele. Não rebele contra ele. Ele conversa comigo face a face. Mas Moisés também falha, né? Também falha, ele também peca. Então, apesar da fidelidade de Deus, o homem peca. A gente peca. Líderes pecam, né? Até um líder como Moisés. É difícil a gente encontrar um líder na Bíblia que não vai relatar um pecado deles. E em último lugar, Deus, apesar de tudo, ele ainda respondeu ao povo. Deus é misericordioso, ok? O povo pecou, Moisés pecou, o povo rebelou, mas Deus deu água, ok? E uma observação que a gente faz aqui é que pecados têm consequência, né? Moisés pecou, Deus perdoou, Deus deu água para o povo, ele continuou líder, mas pecados têm consequência. Houve uma consequência aqui, que ele teve que carregar com ele. Eu queria olhar uns símbolos da pedra para a gente refletir um pouco sobre a aplicação nesse ponto. Por que Moisés não podia bater na pedra? Ou por que Deus pediu para Moisés não bater na pedra em Números 2? Enquanto a primeira vez, em Êxodo 17, Deus pediu para Moisés bater na pedra. Alguém sabe, alguém tem alguma especulação? Silas? A pedra representa Cristo? A pedra representa Cristo. Por isso teria que falar com ela. Né? Na segunda vez era para falar. Primeiro ele podia ferir a rocha. Foi o que Cristo foi ferido. Ok. Então, seu Silas, a pedra representa Cristo. Moisés feriu a pedra da primeira vez. Da segunda vez ele não podia ferir a pedra. Por quê? Por quê? Eu tenho a mesma posição, que a Bíblia não é explícita quanto a isso, mas vire suas Bíblias para 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. 1 Coríntios, lá nas cartas de Paulo, depois de Romanos, capítulo 10, versículo 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque sabiam de uma pedra espiritual que os
Eu seguia. E a pedra era... Pronto. Paulo explicitamente cita essa história e fala que a pedra era Cristo. Então a pedra era símbolo de Cristo. Agora volta para João, Evangelho de João. Vocês conhecem a história da mulher samaritana no capítulo 4. Nos versículos 13 e 14. A gente às vezes confunde essa história e nós falamos que Jesus diz que ele é a água, né? Da vida. Observe que Jesus nunca diz que ele é a água da vida. O que ele diz no versículo 13 e 14? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água não tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Pronto. Então, mantendo com a simbologia, Jesus diz que ele dá água. E quem beber a água que ele dá, nunca mais terá sede. Ele vai repetir isso no capítulo 7 de João, versículo 37. Vamos ler? Capítulo 7, versículo 37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, os judeus eles estavam celebrando aqui a festa dos tabernáculos. É precisamente a festa que eles celebram essa caminhada deles no deserto. E nesse último e grande dia, a gente entende que é o 7º ou o 8º dia, são 7 dias de festa. E aparentemente acrescentando o sumo sacerdote, ele pegava um jarro de água, ele despejava nas escadas do templo, como um desperdício simbólico da água que foi derramada lá no deserto, né? Por Deus. E nesse momento, como Jesus faz nas passagens de João, Jesus pega o símbolo para ti. E ele fala, no versículo 37, quem tiver sede, venha a mim e eu lhes darei de beber. Eu que dou essa água no deserto. Então você percebe que Jesus, mantendo com o símbolo, ele é a pedra e ele diz: eu dou água. Eu dou a água que dá vida. Eu queria fazer uma aplicação, eu vou tentar fazer aqui visualmente, ok? Alguém aqui conhece o pirâmide de Maslow? Abraão Maslow era um psicólogo americano descendente de judeu. Alguém já leu sobre? Pirâmide de Maslow. Ele escreveu um artigo em 1943, Abraão Maslow, e ele falou o seguinte: ele falou que motivação humana ela é guiada por necessidades humanas. Ele vai falar o seguinte: quando você está com muita sede, você não vai para a biblioteca procurar um livro para ler. O que é mais importante? O copo d'água, ok? Se você está com muita vontade de ler um livro, mas você está com muita sede, você vai descartar a leitura. Você vai beber água. Ele vai dividir a necessidade humana em 3 níveis. Ele falou o seguinte: o ser humano tem 3 níveis desse pirâmide de necessidades. No primeiro nível, são as necessidades fisiológicas. A gente tem que ter ar, tem que ter água, tem que ter comida, ok? Essas necessidades básicas. Se não tiver isso, a gente não sobe para o próximo nível do pirâmide, ok? Ele falou no segundo nível do pirâmide, a gente tem as necessidades de amor, família. Ok? Todo mundo quer pertencer. A gente tem que ter um pertencer. A gente tem que ter uma família da qual a gente faz parte. A gente quer ter um amigo, ok? A gente quer ter amor, intimidade, ok? Casal íntimo, ok? Esse nível, ele sobe acima das nossas necessidades básicas fisiológicas, né? Ele é além da sede para água, né? Ele é uma necessidade mais profunda.
que a gente caracteriza como necessidades da alma. É mais importante do que o copo d'água. Então, nós falamos assim, nós não bebemos, vamos colocar assim, a gente não tem uma família, por exemplo, e procria para que a gente possa beber água e comer. A gente come e bebe para viver, para aí a gente conseguir subir para o próximo nível. Ter uma família, ok? Ter amizade, porque a gente está bem, a gente não está com sede. A gente vai bater um papo com um amigo, ok? Alguma dúvida? Mas ele falou que o ser humano não para por aí. Ele vai para o último nível. Ele fala que o ser humano, que tem todas as necessidades básicas, ele tem o segundo nível de pertencer, ele ainda vai procurar alguma outra coisa, que ele vai chamar de autorrealização. Ele vai falar que o ser humano ainda não é feliz. Se ele tiver água e comida, se ele tiver família, ele quer se realizar em alguma coisa. Por exemplo, ele quer ser o melhor mecânico possível que ele possa ser. Ele quer escrever um livro, ok? Ele quer fazer algo que tem sentido na vida dele, ok? É interessante porque depois de muitos anos, em 1969 e em 71, Abraham Maslow vai falar, mas está faltando o topinho desse pirâmide, que faz parte desse último nível, que ele vai chamar de transcendência espiritual. Ele fala o seguinte, o ser humano, em todas as comunidades, ainda não estão felizes. Se eles tiverem tudo isso, eles ainda procuram Deus. Eles procuram um aspecto espiritual. O ser humano, você pode observar no mundo inteiro, eles estão atrás de um aspecto espiritual. Eles estão atrás de Deus, ok? Então, só para revisar aqui, pirâmide tem 3 níveis. Nível básico, as necessidades fisiológicas. Se essas necessidades não forem supridas, você não sobe nem para o segundo nem para o terceiro. Você precisa água, ok? Você precisa comida. Tanto é que quando alguém está morrendo de fome, eles fazem qualquer coisa, inclusive matar a família. E, aparentemente, a lei não pune essa ação, porque ela sabe que essa necessidade toma conta do ser humano completo. Mas se você tem tudo isso, você sobe para o segundo nível. Amor e pertencer. Família, ok? Necessidade da alma. E se você tem isso e a base, você vai para o topo do pirâmide. Aí você vai procurar aspirar, né? Procurar autorrealização e espiritual. Algo mais. A vida não é só para sobreviver na Terra. Se for, não tem sentido a vida. Então nós vamos morrer e é isso? Não. Tem algo mais, né? Esse é o último nível. O que eu acredito que Deus está fazendo com o povo de Israel no deserto? Por que ele faz eles passar sede? Vira para o capítulo 15 de Êxodos, volta um pouquinho. Lembra que o povo de Israel vai atravessar o Mar Vermelho. Deus resgatou o seu povo. No versículo 22 e 24 a 24, do capítulo 15 de Êxodos. Versículo 22 e 24. Alguém lê para mim, por favor? Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Pode parar aí. Pior do que passar sede é ter água e não conseguir beber. Pior que passar sede é achar água, mas não conseguir beber. Era melhor que ele nem visse água. O que Deus fez no primeiro momento que Ele colocou eles no deserto? Ele acabou de resgatar seu povo. Eles estão na mão e dependência de Deus. Qual a primeira coisa que Deus faz com eles? 3 dias. Homens, mulheres e criança sem água. Por quê? E Ele faz isso repetidamente. Depois não tem água de novo. E Deus dá água. Depois não tem a comida. Deus dá pão. Ele faz eles passar necessidade. Êxodos capítulo 1 vai falar que um faraó novo, lá no começo de Êxodos, um faraó novo que não conhecia José, ele vai tomar o poder do Egito e ele vai escravizar o povo de Israel. Então,
Se a gente voltar na história, vocês vão perceber o seguinte: Deus vai começar a tirar os níveis de necessidades humanas, começando de cima para baixo. Como é que se tira a autorrealização, o topo da pirâmide de um ser humano? Você escraviza ele. Você tira o direito e a liberdade dele. Ele já não é mais um ser humano com esse aspecto. Ele pode ter a família dele, né? Ele pode ter o pertencer dele lá entre os israelitas, mas ele trabalha para outro povo. Ele não faz nada que pertence a ele. Percebe que Deus removeu o topo do pirâmide, não foi? O que aconteceu logo em seguida no capítulo 1? Faraó vai mandar o povo matar os bebês. Vocês lembram disso? Todos os meninos que nascerem, o povo de Israel tem que matar. O que Deus está fazendo aqui? Ele desceu a pirâmide, destruindo família, né? Então a gente sabe que por trás disso tem um ataque satânico, né? Satanás detesta o povo de Israel, e a gente sabe que tem a soberania por trás disso de Deus também. Deus sabia a situação do seu povo. O povo de Israel perdeu a autorrealização, eles perderam a liberdade. E agora eles perderam família. Eles estão perdendo família. Eles perderam o segundo nível do pirâmide, agora você sobrevive, né? Tem comida, tem água no Egito. Trabalhar. E quando Deus leva eles para o deserto, o que ele tira agora? Primeiro 3 dias no deserto? Qual o nível do pirâmide que ele vai tirar? Só sobrou um. Necessidades fisiológicas. Deus vai tirar a base do pirâmide. Ele vai tirar o mais necessário do pirâmide. Por que Deus faz isso? Porque Deus, Ele quer que Ele seja o provedor. Não é a autorrealização que te faz feliz. Não é família e amigos. No segundo nível. Não é ter todo o suprimento que você precisa, né, para sobreviver que te faz feliz. Deus quer que Ele seja aquele que provê tudo. Ele quer ser a base da base do pirâmide. E se Ele não é a base do pirâmide, então o povo de Israel e o seu povo ainda não entendeu quem Deus é. Deus quer que a gente clama para Ele, para tudo, todas as necessidades da nossa vida. Tem uma história de um menininho que a mãe deu 2 moedas para ele levar para a igreja. Então ele pôs um no bolso e o outro ele foi jogando no ar. Enquanto ele estava jogando no ar e pegando a moedinha na rua, uma escapou, caiu na rua e caiu lá no ralo. Sabe, aqui não tem não, mas tem rua que tem um ralo. Ele olhou lá dentro, viu que impossível de pegar essa moeda. Ele olhou para o céu e falou: desculpa, Deus, essa era sua. Porque a outra era para ele comprar o sorvete, né, de volta para casa. A gente faz isso, né? Às vezes. Quem é o nosso provedor de tudo? Se a gente não entende que a felicidade que as coisas nos traz, em todos os níveis da nossa vida, Deus está por trás. O povo de Israel perambulando pelo deserto, se eles dependessem de Deus para tudo, eles na verdade tinham tudo, porque eles tinham o provedor de tudo que poderia ser de bom para eles, né? Inclusive na terra prometida. Tem alguma observação? Vocês conseguiram entender a imagem do pirâmide que eu não projetei lá em cima? Ficou claro para vocês? Vamos orar a Deus. Querido Pai, muito obrigado, Deus, por essa lição. Obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe água, Pai, que sacia a nossa sede mais íntima do interior, Pai, água espiritual. Pai, nos ajuda a enxergar que o Senhor é aquele que prove, aquele que nos dá tudo que nós necessitamos, do mais básico das nossas necessidades fisiológicas para nossas necessidades familiares e até aquilo, Pai, que a gente acredita ser o que nos traz, Pai, felicidade e realização.
Eu quero pedir por essa igreja que o Senhor dê sabedoria, dê crescimento espiritual e fortalece-os para ser usado para o seu reino. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Seu Silas? Então encerramos com essa oração. Deus nos abençoe mais uma vez neste dia.